Então, hoje, tá certo? A gente vai ver um dos personagens também de grande importância na modernidade internacional, certo? Marcel Breuer, tá? Pode passar. Marcel Breuer, ele nasceu em 1902, no início do século XX, e faleceu em 1981. Viveu 79 anos. Ele nasceu na Hungria, tá certo? E depois se naturalizou americano, norte-americano. Ele foi daquela turma que participou da Bauhaus, certo? Ele, em 1928, com 26 anos de idade, ele iniciou as atividades dele em Berlim, na Alemanha, mas foi perseguido pelo Hitler. A gente sabe que antes dele ir para Berlim, em 1928, ele foi aluno da Bauhaus e ele trabalhava no ateliê de marcenaria, de móveis, certo? Ele sempre gostou muito de design e essa parte de mobiliário. E tanto que eu vou dedicar um pouco dessa aula a falar um pouco disso também, apesar de não ser o objetivo da gente, né? Que a gente está mais vinculado à arquitetura e ao urbanismo, mas eu acho fundamental falar do Breuer também como designer, porque ele teve uma grande importância. Então, ele, desde a sua primeira fase profissional, ele foi responsável pelo design de móveis, cadeiras, banquetas, armários, vocês vão ver, certo? E também em imobiliário com estruturas metálicas. Vocês vão ver, ele foi precursor, tá? Em 1937, ele vai para os Estados Unidos, né? Quando já tinha iniciado, não estava iniciando a Segunda Guerra Mundial, ele sai, né, com aquela turma do Gropius, aquela turma de professores que se autoexila nos Estados Unidos, e lá ele, como era muito próximo de Gropius, tinha sido aluno de Gropius, e depois também lecionou na Bauhaus, ele trabalha, ajuda, colabora com Gropius também lá nos Estados Unidos, certo? Por volta dos anos 40, meados dos anos 40, ele abre o seu escritório na cidade de Nova York, tá certo? E passou a ser requisitado para obras menores. Ele não foi fácil também para Breuer chegar num outro país, né? Nem para Gropius também no primeiro momento, e se consolidar profissionalmente. Tudo requeria um tempo, certo? Mas ele teve, digamos assim, sorte, porque ele vai receber uma encomenda que eu vou mostrar para vocês, que deu uma guinada na vida dele, tá certo? E eu vou falar sobre essa casa, que foi essa obra que ajudou muito a consolidar Breuer, porque essa casa teve muita influência na nossa arquitetura brasileira, como vocês vão ver. Então, voltando para a linha do tempo, nos anos 50, ele começa a pegar projetos de maior escala, porque nos anos 40 ele ficou fazendo mais casas, residências, e ele fez muita residência, certo? Fez muitas casas nos Estados Unidos, como vocês vão ver. Agora, a partir dos anos 50, ele começa a pegar obras maiores, como, por exemplo, o edifício da sede da Unesco, certo? Que ele projeta em Paris, na França, junto com o Nevis, que nós estudamos, o Luigi Nevis, certo? E os Erfus, tá? E também o Whitney Museum de Nova York, tá? Que sofreu uma intervenção há pouco tempo e fica naquela parte onde tem o Parque Linear, na antiga
linha ferroviária de Nova York. Uma área muito bonita, nova-iorquina, certo? Pode passar. Assim, eu entrei num arquivo digital de uma universidade norte-americana, a Universidade de Siracusa, certo? E, assim, fiquei encantada, porque nessa universidade, tá, onde está o site aqui para vocês, vocês podem clicar e vocês vão encontrar muito material digitalizado de vários arquitetos, entre eles o Marcel Breuer. Então, o arquivo dele, tá certo, digital, eu acho que ele doou, não sei, como fez o Paulo Mendes da Rocha, certo? Esse arquivo está, né, na Universidade de Siracusa. E muitas das imagens que eu vou mostrar para vocês, que eu dei uma coletada geral, eu peguei nesse arquivo. Pode passar. Breuer aí estava no início da sua carreira. Antes de eu falar dos projetos das residências, que vai ser nosso foco, né, nessa aula, eu vou enfocar alguns estudos de caso residenciais, tá? Eu quero dar uma passada rápida, tá, por esses outros projetos, porque eles foram, como eu falei, da segunda fase, onde o arquiteto já estava bem consolidado nos Estados Unidos, após os anos 50, e que ele tem a oportunidade de desenvolver esses projetos, né? O que vocês estão vendo na foto é a maquete da sede da Unesco, em Paris, que ele fez em parceria com um grande engenheiro, arquiteto, o Nevi, que nós estudamos. Então, vejam que essa forma de Y, esse volume cúbico e esse outro, né, com aquelas nervuras, a gente vê tipicamente uma influência das propostas, né, que Nevi trabalhava, que a gente estudou e viu que ele tinha um arrojo estrutural muito grande. Ele pensava forma e estrutura, e isso é incorporado a esse trabalho de Breuer. Ele fez também, como eu falei, o Whitney Museum, fez a Embaixada Australiana, também na França, fez o Hood, edifício de escritórios em Washington, D.C., também nos Estados Unidos, fez a Liefeld High School, certo? Também nos Estados Unidos. Então, pode passar. Aqui é o Whitney Museum, certo? Que fica em Nova York, né? Que também já foi projeto posterior, tá certo? Anos mais tarde, tá? Que vocês vejam que ele já está numa fase, assim, mais contemporânea, digamos, tá certo? Quer dizer, ele começa moderno e ele faleceu em 1981, então ele exerceu arquitetura contemporânea, né? Porque ele morreu tem pouco tempo assim, pode passar, 39 anos. Gente, essa revista, e que aí é o foco da nossa aula hoje, é uma coleção da 2G, ou 2G, como diz em espanhol, feita pela Gustavo Dili. Gustavo Dili, tá, que eu vou escrever aqui para vocês, é bom que vocês saibam, que é uma editora maravilhosa, certo? Espanhola, catalã, que tem vários livros na área de arquitetura, e ela tem essa revista chamada 2G, certo? E essa revista, ela faz números especiais sobre determinados arquitetos. Na época que eu estava estudando lá em Barcelona, o doutorado, e eu estudava só moderno, tudo de modernidade, eu passei 4 anos mergulhadas nos mestres da modernidade, e isso foi muito bom para mim, porque eu renovei meu repertório, minha formação, é como se eu tivesse feito outro curso na minha vida, assim, né? Foi um marco. Eu conheci esse trabalho de Marcel Breuer e comprei essa revista que está aqui na minha biblioteca e que eu consulto, porque essa revista tem grande parte das casas, né, de maior qualidade do Marcel Breuer. Então, através dessa revista, tá, eu fiz uma relação dessas obras mais importantes do arquiteto,
e elegi 3 para mostrar aqui para vocês, que a gente vai ver. Pode passar. Então, a primeira casa que eu vou seguir uma ordem cronológica, certo? Dos anos 40, tá certo? A gente viu que foi nos anos 40 que ele desenvolveu uma série de casas norte-americanas. E assim, era o foco dele, tá certo? E é interessante a gente fazer, assim, um aposto, um paralelo com o Le Corbusier, né? Porque Le Corbusier foi nos anos 20, vocês lembram? E Breuer vai ser nos anos 40, 20 anos depois. E a gente pode até ver se tem ou não influência, certo? Ou também de outros. Bora ver. Porque, gente, o que é importante quando a gente estuda arquitetura? Observar as influências. Mas volta o slide, por favor. Para eu falar sobre a primeira questão, que é a da implantação. É sempre bom a gente ver onde a casa está implantada, onde a obra está implantada, certo? Essa casa, a Casa Robson, né, que é mais fácil encontrá-la na internet como Robson House, certo? Porque lá, se vocês colocarem no Google, vocês vão chegar, tem muito material sobre essa casa nos Estados Unidos, em várias universidades também, e inclusive em sites de aerofotogrametria, como esse. Essa imagem eu captei num desses sites, em uma imagem aérea atual da casa na contemporaneidade. Ela fica numa área completamente rural, certo? Como vocês estão vendo, campo, tá? E é engraçado, porque quando a gente vê a Vila Savoie, a Farnsworth, certo? A maior parte dessas casas estão em áreas assim. E isso, de certa forma, é bom. Por quê? Porque elas são preservadas. Porque se tivessem em áreas urbanas, certamente estariam demolidas ou descaracterizadas. Então, é importante a gente contextualizar esse lugar. Pode passar. Vejam também que ela é desprovida de vegetação no seu entorno. Isso, e vegetação próxima à casa, né? Mas tem um bosque. E isso é correto. Por quê? Porque a gente sabe que a vegetação de alto porte, as raízes prejudicam a preservação do imóvel, a estrutura, as tubulações, enfim. Então, a casa, ela está solta, implantada solta, num grande terreno, numa grande área, certo? E é trabalhada com 2 volumes interligados entre si, tá certo? Através de uma ligação que faz com que o telhado seja resolvido em asa de borboleta, como a gente vai ver. Vocês estão vendo também nesse desenho de implantação, que é um desenho bem puro, bem cubista, bem limpo. Vocês estão vendo que tem uma elevação, um recorte na lâmina frontal. Eu queria que quem estivesse apresentando mostrasse, por favor, com o mouse. E o pocinho de iluminação nesse quadrado perfeito. Outra coisa que chama atenção nos projetos do Breuer, e que eu quero que vocês apreendam, são os muros divisores dos espaços, dos pátios. Ele trabalha com esses murinhos, certo? Que são muros em pedra, que criam pátios sociais, de serviço, íntimos, tá? E eles, de certa forma, dialogam com a própria planta da casa. Isso é muito legal. Vocês vão ver mais adiante. Pode passar. Uma vista da casa. Gente, essa casa é de 1947, certo? Vejam, 47, tá? Foi uma das casas clássicas dessa produção do Marcel Breuer, que foi bastante difundida e que também vai influenciar muito a nós, brasileiros, na solução do telhado asa de borboleta. Eu quero falar sobre o telhado asa de borboleta, que eu não sei se vocês já tinham escutado antes essa expressão.
O que é o telhado asa de borboleta? É um telhado feito em laje de 2 águas, que a água cai para uma calha principal central. Essas asas chamam asa de borboleta. Na arquitetura moderna brasileira, isso foi muito adotado, porque no Brasil o telhado plano não funcionou. Se as casas humias, como a Faz no Ovo, o pavilhão de Barcelona, era tudo tetozinho plano, no Brasil, esse tipo de solução não dava certo. As poucas experiências que tiveram, fracassaram, certo? Então, Le Corbusier, e eu faço questão de dizer que na casa projetada no Chile, em 1929, a casa Exarruris, certo? Ele fez uma casinha lá no interior do Chile, de 2 pavimentos, usando pela primeira vez a asa de borboleta. 20 e poucos anos depois, certo? Ou 18 anos depois, o Breuer pega esse exemplo e começa a projetar as casas norte-americanas. Só que a gente, na história, no Brasil, em paralelo a isso, também aqui, Le Corbusier, Oscar Niemeyer, certo? E outros arquitetos modernos também estavam usando o telhado asa de borboleta, certo? A Emily está perguntando, quando a senhora fala que o telhado plano fracassou, a senhora quer dizer que tipo de fracasso? Técnico ou estético? Técnico. Técnico, Emily. Por quê? Porque o telhado plano não suportava as altas temperaturas, nem as chuvas tropicais volumosas para a questão dos deságues. O clima da gente, que é predominante, é quente e úmido e quente e seco em maior parte das cidades brasileiras, não suportou o teto plano. Por quê? Porque o teto plano naquela época não tinha nem telha, era o teto plano e não tinha impermeabilização, porque não tinham produtos químicos, era a laje. Então, o que acontece? O Brasil ele tem uma amplitude térmica muito grande, muito sol, muita insolação e a temperatura cai à noite. Então, nisso, os materiais reagem e racham, certo? Eles trincam, fissuram. Por isso, o fracasso técnico, ok? Então, a busca de soluções de coberturas foi uma pesquisa que os arquitetos brasileiros e também que estavam atuando na América como um todo, fizeram de forma intermitente, certo? Professor? Oi. Sou eu, Fábio. Oi, Fábio. Não, é porque eu, juntamente com outros colegas e amigos, tivemos a oportunidade de visitar a casa JK, que é do Célio Kubitschek, projetado por Oscar Niemeyer, lá em Belo Horizonte, a nossa visita desse ano. E essa casa, ela possui um telhado borboleta, e ela foi projetada pelo Oscar Niemeyer no mesmo período que o Breuer projetou essa, que é entre 40 e 43. Eu gostaria de saber se se deve à influência que ambos tiveram da Bauhaus, ou por outro motivo. Gostaria de saber se essa relação... Certo. Fábio, veja, Pampulha, onde tem a casa JK, né? Tem também lá em telhado asa de borboleta o clube, que é maiorzão, certo? Tem o clube, a casa de baile é plana, tem o museu, que era o antigo cassino, né? O conjunto do Pampulha, que a gente vai estudar, da Pampulha. O conjunto da Pampulha é do início dos anos 40. E por isso que eu falei que, paralelo ao que o Breuer estava fazendo nos Estados Unidos, a escola carioca já estava fazendo aqui no Brasil, né? Quando a gente foi estudar Brasil. Então, o Brasil, ele foi precursor em muitas soluções modernas, né? E Pampulha foi muito divulgada em jornais, revistas, naquela época. Eu também não duvido que Breuer tenha sofrido influência, além de Le Corbusier, de Oscar Niemeyer. Porque Oscar Niemeyer, minha gente, nasceu gênio.
nasceu, ele desde jovem, tudo que ele fazia repercutia no mundo, certo? Então, e é importante, Fábio, a gente vê justamente isso, a datação. Sempre eu gosto de ver os anos que a casa foi feita. Por quê? Muitas vezes o pessoal pode, porque as casas do Breuer, a casa que eu vou mostrar já já, do MoMA. Sim, mas não vê que no Brasil, né, bem antes, já estava se fazendo isso. Agora, antes do Brasil, Le Corbusier no Chile. Então, assim, a gente tem que ser bem justo em quem fez primeiro, quem usou primeiro. Agora, claro que cada um vai dando as suas contribuições, não é verdade? Continuando sobre a casa Robson, certo? Ela parte de um estudo também neoplástico. Vocês estão vendo que todas essas casas trabalhavam com neoplasticismo em planta. Neo, certo? Que é o quê? É o estudo das relações matemáticas através do módulo, baseados no estilo, e eu sempre estou relembrando isso a vocês, porque a gente estudou isso no começo da disciplina de tal, né, de tal 4. O De Stijl, a Bauhaus, a casa em Utrecht, né, lá na Holanda. Então, quer dizer, esse movimento de estilo vai ter muita influência na arquitetura do Breuer, no jogo de planos, nesse sistema axial, dessa pureza. Pode passar. E aí, a gente vai para a solução em planta dessa casa. Gente, quem quiser projetar residência, vocês que estão ainda no meio do curso e que podem fazer TCCs e que vão ter escritórios, que vão trabalhar, vocês precisam estudar as casas de Breuer, certo? As plantas dele, certo? São altamente racionais, bem zoneadas, moduladas, e nitidamente você vê a distribuição através de uma lógica, de uma trama ordenadora, que se vocês verem os eixos dos quartos, as paredes, certo? Vocês verem nessa primeira lâmina os quartos, tá? A suíte do casal, o closet com o banheiro, o quarto, né? A outra suíte. Quando eu lecionava a disciplina de projeto 1 com meus alunos, sempre eu desenvolvia projeto residencial. E sempre a gente se baseava em estudos de casos clássicos, né? Então, essas casas de Paulo Mendes da Rocha, de Breuer, de Neutra, são importantes que a gente retome. Vejo que ela é interligada para a área social, que fica aqui na frente, esse L, tá certo? Com uma sala integrada, não existe mais divisão de parede, os espaços são todos integrados, transparentes, dialogando estar, com jantar, certo? E a área de serviço, a cozinha, né, fica aqui ao lado, certo? E dividida com esses muros de pedra que nós vimos na planta menor, para coradouros, área de lavagem de roupa, área de serviço. Vocês podem observar que uma característica do Breuer nas plantas, inclusive tem um livro que eu gosto muito, do professor Márcio Cotrim, que foi a tese dele de doutorado, que transformou em livro, As Casas de Vila Nova Artigas. E ele estuda Artigas, vendo as influências que Artigas sofreu. E ele fala que Artigas, um arquiteto que a gente vai estudar também, brasileiro, ele teve muita influência também do Breuer. Então, o Breuer, minha gente, influenciou todos nós brasileiros, indiretamente, certo? Em algumas soluções de plantas, de tectônica, como a gente vai ver. Esses muros que vocês estão vendo aqui, limitando a área social perto da sala de piano, aqui, certo? Com esses outros da área de serviço, e esse que cria um pátio, tá? Protegendo a parede, criando uma sombra, um jardim de inverno na sala de jantar e de estar aqui, tá? Vocês vão ver em fotos, né, a riqueza dessas soluções, tá certo? Pode passar.
É bom que o Fábio está postando aqui. Obrigada, Fábio, pela colaboração. Está postando aqui do lado os links para vocês verem os livros, né? Esse que eu falei do Márcio Coutrin, que é um livro muito bonito. Eu estava folheando, usando como referência agora na casa que eu estava escrevendo, a Miguel Vita, e é um livro de diagramação linda, com material de projeto de casas fantástico. Para quem quiser estudar casa, eu aconselho. Muito bom. E aqui, essa casa, é uma técnica que a gente faz no grupal, a gente redesenha. Vocês vejam, aquele desenho que eu passei, volta aquele, por favor, minha gente. Esse é o original, certo? E esse outro, pode passar, é o redesenho contemporâneo, certo? Isso é uma técnica que a gente usa muito em pesquisa arquitetônica, para que o pesquisador capte o processo projetual e os valores de cada solução, certo? Para você entender esse projeto. Isso é fundamental. Pode passar. Tanto que nossos pesquisadores fazem isso direto, certo? Aqui no grupo, o Wilson já colaborou comigo, né? Ivanilson, Lucas, Geise também, todo mundo faz esse tipo de trabalho. E é um trabalho muito legal, que eu peço para vocês conhecerem, participarem, ajudarem os pesquisadores que estão com pesquisa, como Ivanilson, Lucas, e Geisiane e Adriana, porque a gente tem material coletado, certo? Precisando redesenhar, criar a segunda documentação em CAD, e a terceira, que é a reconstrução virtual desses projetos. Então, assim, é um trabalho que a gente vê sendo feito no mundo todo, e que eu acho que nossa universidade está fazendo parte dessa trajetória também. Eu acho isso legal, certo? Esses desenhos aqui, tá certo? São os desenhos das fachadas, tá? Eu não sei, eu não posso garantir que esses são os originais, não tenho bem certeza, mas acho que são, que eu coletei na Universidade de Siracusa. E aqui a gente vê, no primeiro, a asa de borboleta, né? O jogo de planos. Outra característica da modernidade é o jogo de planos na fachada, o jogo de planos de materiais, pedra, vidro, certo? E superfícies brancas, tá? Também gostava de assentar a casa, e eu acho isso também super legal, digo para vocês, sobre um grande radier, elevar a casa do solo, porque isso é bom, porque protege de umidade, protege o pé da parede de patologias, de infiltração de água pluvial e tudo mais. Então, essa coisa de elevar a casa do solo foi uma solução muito usada pelos modernos, tanto Breuer quanto aqui no Brasil, a gente vê demais, e eu acho que é um ensinamento que a gente deve trazer para a contemporaneidade, por conta disso que eu falei, certo? Nas outras fachadas que são opostas, né, às que eu iniciei, a solução se repete com jogos de planos. A gente vê nessa terceira fachada o jogo neoplástico das esquadrias em madeira e vidro, a barra em pedra bruta, certo? E a pedra é trabalhada nesses planos, fazendo um ritmo nessas fachadas, certo? Nessa outra fachada, mais linear, mais horizontal, vocês veem que a pele de esquadria foi trabalhada totalmente de forma neoplástica. É um quadro de Mondrian, só que em aço com vidro, não é verdade? E Evandro está comentando, as representações, Evandro, são maravilhosas. Inclusive, falando em representação, me lembrei aqui da Geise, que está com uma proposta que eu achei ótima, Geise, que é justamente estudar os desenhos, os esboços, né, de um arquiteto no TCC. No caso, eu orientei a Geise para pegar Bossói, que Bossói trabalhou no Ceará, Pernambuco, Paraíba, apesar de ser carioca, foi professor aqui 28 anos, e você interpretar esses desenhos, tanto os esboços, quanto a representação gráfica gerada, as plantas, os cortes, as fachadas, as perspectivas, a gente
aprendi muito do que ele queria dizer. E nessa época, a gente tem que lembrar que não existia computador e que o desenho era todo feito à mão, certo? Então, os caras eram bons demais. Vocês vão ver aqui alguns esboços. Pode passar. Essa coisa da representação é fantástica. Essa documentação é uma reconstrução virtual, certo? Também que a gente adota e que a gente faz muito, certo? Dessas casas. E no caso da Casa Robson, né? É uma reconstrução para entender essa volumetria, essa construção, esse projeto. Então, por isso que eu chamo a atenção da importância desse trabalho. Pode passar. E aí, eu vou mostrar agora uma sequência de fotos que eu encontrei desse fotógrafo Robert da Moura, certo? Que é fantástica. Nessa época da modernidade, existiam, como tem hoje ainda também, né? Mas tinham aqueles fotógrafos que eram, assim, especialistas em arquitetura e lugar. Vocês, quando forem estudar as Style de Case House, vocês vão ver muito falar de um fotógrafo, Julius. Aqui, esse da Moura, certo? Ele fotografou vários arquitetos, várias produções. E as fotos são, assim, fantásticas. Eu gosto muito da fotografia em preto e branco, e eu não tenho como não me lembrar de Hélio Pion, que a gente tinha uma disciplina chamada Miradas Intensivas, que gerou 2 livros dele, certo? E tinha essa disciplina, a gente fotografava edifícios modernos e procurando nele os valores projetuais e construtivos. E a disciplina, você apresentava 5 fotos excelentes, entre 200 que vocês faziam, que o aluno fazia. E a gente, na época, estudou muito esses arquitetos modernos para aprender com eles a fotografar. Então, nessa sequência, eu quero que vocês, além da arquitetura, vocês observem a forma da fotografia, a riqueza dessas fotos, desse registro, né? Isso também é interessante para os enquadramentos que hoje vocês fazem direto de 3Ds, né? Quando vocês vão mostrar um projeto de vocês, quando vocês vão apresentar. Por isso é que é importante a gente estudar também a história da fotografia e ver a relação da arquitetura com a fotografia ali, pá, pá, certo? Então, nessa foto, a gente percebe a linha do horizonte com a casa, né, lá no fundo, e compreende, apreende onde ela realmente está inserida, esse meio, tendo como pano de fundo uma cadeia de montanhas. Então, o lugar onde a Casa Robson estava inserida é fantástico. Pode passar. E aqui a gente vai se aproximando do objeto e vendo, né, os elementos tectônicos dessa casa. Eu falei em planta dos muros, que vocês estão podendo visualizar na fotografia, os muros que muitas vezes saem da própria base e criam empenas, septos, que continuam além do telhado, delimitando os planos de jardins, de pátios, certo? A questão das peles, de esquadrias em madeira com vidro, o telhado asa de borboleta e o acabamento com algeróis, e o forro inclinado com a laje recortada, que vai ser uma solução muito recorrente também na nossa arquitetura. Tá, só um minutinho. Ok. Então, pode passar. Professor. Nessa outra foto, a gente vê um outro ângulo da casa, certo? Com os septos que eu falei, ou muros, em pedra da região, certo? Formando, né, aqueles espaços externos bem delimitados. Pode passar. Aí, a parte do coradouro, que o Breuer resolveu
fazendo um jogo meio labiríntico, né? Com esse muro em pedra. Pode passar. O interior da casa é com piso em ladrilho hidráulico, certo? Em 2 tons, formando losangos, e a lareira em pedra, que é um elemento bem marcante. O mobiliário todo também é cuidadosamente desenhado com os pezinhos que chama pé de bailarina. O forro em lâminas de madeira, como vocês estão vendo, liso, né? Formando como se fosse uma laje lisa, só que em madeira. Pode passar. Essa foto, que é belíssima, também do Damora, certo? Que é da lareira, que é um elemento que marca aquela sala em L de estar com jantar, toda em pedra. E aí eu fico pensando, minha gente, nós que trabalhamos no agreste pernambucano, paraibano, né, cearense, todas essas regiões que vocês moram, têm relações, que têm aproximação com a zona rural, tirar partido dessa materialidade local é muito importante. A gente pode ser moderno sem ser industrializado. A gente pode ser moderno, como o Lúcio Costa mostrou, que vocês vão estudar no hotel em Friburgo, como o Breuer mostrou aqui. Tá? Você pode ser moderno usando materiais locais, tá? Usa dos critérios de planta livre, de transparência, mas na hora do material, você beneficiar, tirar partido do que você tem ali, né? Porque isso dá uma beleza, né? Cria um sentimento, né? Na arquitetura. Uma foto dessa é muito forte. Pode passar. Essa materialidade. E aí, uma assim, característica de Breuer, como de outros também modernos, é a questão das transparências, né? Essas transparências, essas permeabilidades visuais, esses diálogos entre exterior e interior, e interior e exterior, é fantástica. E, minha gente, olha, eu digo para vocês, se vocês tiverem oportunidade de ir na casa de vocês, no projeto de vocês abrirem esses espaços, vocês vão sentir outro sentimento, vocês vão sentir outras emoções, porque trazer o exterior para dentro é uma coisa assim, sabe, fantástica. Recentemente eu fiz isso aqui na minha casa, derrubei uma parede que tinha uma janela e joguei um grande pano de vidro. Minha gente deu outro astral, sabe? É como se eu estivesse lá fora, e quando eu estou lá fora, estou aqui dentro. Então, é uma sensação realmente que a modernidade trouxe, que a gente, na contemporaneidade, tem que continuar usando. E isso, claro, protegido climaticamente, com beirais, com aberturas adequadas para orientação, enfim, todo um cuidado. Pode passar. É impressionante a gente ver que naquela época, 1947, certo? Os móveis embutidos já dominavam, certo? Então, a cozinha foi altamente detalhada pelo Marcel Breuer. E eu me lembro, claro, da Vila Savoie, que Le Corbusier fez o mesmo. E o mais impressionante é que essas cozinhas se mantêm originais até hoje, do mesmo jeito. Quer dizer, com a qualidade construtiva da madeira, da fórmica, e legal, porque vejam que ele contrapôs a pedra com esses materiais mais assépticos, né? Que é a fórmica, o laminado. Pode passar. Uma vista dela. Essas fotos agora são recentes, essas que eu vou mostrar dela hoje. São fotos coloridas, certo? Que eu coletei no ArcDaily. Pode passar. O pátio interno de serviço. A parte da sala, olha só a transparência. E como o exterior vem para dentro da casa. Eu acho isso fantástico. Essa luz, né? Essa luz que as pessoas querem. A gente viu
que na Carta de Atenas, vocês lembram, no seminário, quando falava na questão de saúde, né, e da habitação, se falava muito em trazer a luz, trazer a luz, trazer a luz. E os arquitetos tinham essa coisa de trazer a luz, a saúde para dentro de casa, para dar outro astral, dar outra, né, ambiência. Pode passar. E aí, agora, eu vou mostrar uma obra que eu acho importante que todo arquiteto conheça, né? Porque essa obra, em termos de residência, ela foi, assim, um divisor, tá certo? Na história da arquitetura residencial moderna. Por que eu digo isso? Porque a casa que o Breuer projetou sob encomenda para uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1949, foi uma revolução. Gente, vamos contextualizar. 1949, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, certo? Os Estados Unidos era, então, o centro do mundo. A Europa estava bombardeada, certo? O país que estava muito bem economicamente foi os Estados Unidos, porque alimentou, de certa forma, deu um suporte para os países contra o nazismo. Os Estados Unidos se uniu à Itália, à França, a vários países contra o Hitler, certo? E a economia americana estava bem. O MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, projetado pelo Frank Lloyd Wright, né, que fica próximo do Guggenheim, certo? O que acontece? Ele tinha uma área externa, tá certo? E o Breuer recebeu um convite para fazer nessa área externa do museu uma casa que retratasse a nova forma de viver norte-americana. E as revistas norte-americanas era que irradiava para o mundo a modernidade doméstica. Era a época das pin-ups, sabe aquelas mulheres nos carros, com aquele cabelo, a máquina das máquinas surgindo, a máquina de costura, o liquidificador, o ventilador, as geladeiras, começaram a ser fabricadas nessa época. Então, a casa, ela toma uma outra forma. A casa muda o programa, passa de ser uma casa eclética, escravocrata, onde tinha-se o trabalho de empregadas domésticas, como até hoje tem, né, no Brasil. Enfim, e essa mudança sociológica, cultural, certo, de economia, de padrões, isso vai criar uma forma de viver norte-americana. Então, os Estados Unidos, o governo e a política cultural convida o Breuer faz um protótipo, um stand, certo? Como se fosse uma maquete em escala, certo, real, de uma casa norte-americana. E sabe como é que ele faz essa casa? Em telhado asa de borboleta. Essa casa, minha gente, saiu em todos os noticiários, em todos os cinemas, em todos os jornais, em todas as revistas. Se Niemeyer fazia pampulha e saía, quando saiu a casa do MoMA, a casa do MoMA abafou todas as outras, porque todo mundo queria ter uma casa feita do MoMA. E isso viralizou no mundo. Então, essa casa, que era uma casa, um protótipo, ela podia ser replicada, certo? Ficou um stand, era para durar alguns meses, durou muito mais tempo, e foi uma loucura as pessoas indo visitar essa casa, e principalmente as mulheres, as donas de casa, que, eu quero uma dessa, eu quero uma dessa. E eu vou mostrar para vocês como é que era essa casa. A forma era uma forma, claro, moderna, porque ela representava, simbolizava a forma de viver norte-americana.
né? O telhado já era um avanço, já tinha avançado, não era mais o plano, era o asa de borboleta, como ele tinha feito na casa Robson, certo? E aí a gente vai ver, tinha a parte do mezanino com entrada independente para esse quarto, tá? E essa casa vai influenciar, gente, os arquitetos brasileiros, principalmente o paranaense, que foi o mestre da Escola Paulista, porque foi para lá depois, o Vila Nova Artigas. Pode passar. Há um conjunto de projeto da casa, certo? Essa casa, ela é muito estudada por todos os arquitetos, por todos os designers, principalmente na Itália, que tem em Milão a maior rede de escolas de design do mundo, né? Em Milão, arquitetura de interiores, de imóveis. E Marcel Breuer é muito estudado pelos designers, pelos arquitetos italianos, tanto que tem as feiras de Milão todo ano, né? É assim, arquitetos que trabalham com projetos residenciais e com a parte de imobiliário visitam anualmente, até hoje, Milão, e muita coisa você encontra nos sites italianos, como eu encontrei, certo? E a gente pode ter acesso a planta da Casa do MoMA, aos cortes, às fachadas, a toda a parte de representação gráfica desse projeto. Pode passar. Eu separei alguns materiais de projeto dessa casa para vocês verem que faz parte do acervo da Politécnica de Milão, né, na Itália, e aí a gente pode ver, tá, a distribuição da área social, da área de serviço e da área íntima. É porque está com esse marcadorzinho aqui em cima, não sei por quê, esse sininho e esse menos. Não sei como tirar. Pode passar, que eu acho que eu tenho uma maior. Aí, agora, tem como tirar esse símbolozinho cinza aí do meio? Pronto. Então, aqui, gente, vocês vão ver que ele continua com os critérios que usou na Casa Robson, do jogo neoplástico, da modulação, e vocês estão vendo a marcação dos muros também, de pedra, que ele desenha, certo? Do pátio, e a casa é toda modulada. Essa casa, minha gente, se vocês quiserem também fazer um estudo de caso para projetar uma casa hoje, pega essa planta e estuda como base, certo? Veja, você tem o acesso social, com o jantar, vem para a área íntima, tá? Onde você tem uma pequena cozinha de apoio, tá? Com quarto de serviço. E aqui você tem o quarto do casal, né? Com uma suíte, tá certo? E uma área de estudo. É uma casa para um casal, né? Com uma suíte master, certo? Com uma áreazinha de convivência. E aqui do lado, nesse lado de cá, uma garagem. Tudo era embutido, tudo era encaixado, tudo era desenhado específico. O Breuer, eu acho que ele ficou muito feliz com esse projeto, porque ele que tinha chegado nos Estados Unidos e que estava se consolidando como arquiteto ali. Quando tem uma obra dessa, no Museu de Arte de Nova York, que tem uma visitação enorme, a partir daqui, minha gente, ele começou a receber tanta encomenda, tantas casas, que vocês não têm ideia. Mas vamos ver o projeto. Pode passar. Um detalhe, né, das soluções, para vocês verem, que era o quarto que ficava naquela escada do mezanino, certo? Na parte elevada do telhado. Era tipo um quarto de hóspede, um quarto mais independente de um filho, porque na cultura norte-americana tem muito isso, né? O filho cresce, quer sair de casa, mas não pode, mas quer ter uma independência. Então, ele tem uma entrada, tá certo? Independente, para ele ter a vida dele lá em cima. Então, vem aqui com a suíte, ou quarto, closet, e tem uma ligação para o interior da casa. Muito legal isso, né? É engraçado que Geraldino Duda fazia o contrário.
Geraldino Duda, nas casas campinenses, botava um quarto de hóspede na parte de baixo, junto da garagem. E quando chegava um hóspede ou um filho casado, que queria sair de noite, não sei o quê, tinha independência total. É muito interessante a gente ver as evoluções da solução do programa através da história da arquitetura. Porque se você pegar uma casa colonial, você tem os quartos das moças nas alcovas, que eram quartos sem janela, para as moças não fugirem. E a janela era através do quarto dos pais. Só tinha janela no quarto dos pais. E as meninas ficavam tudo nas alcovas, trancadas, né? Já as casas modernas, não. Os quartos são independentes e eles dão uma liberdade ao quarto dos filhos, que se transforma num possível quarto de hóspede, certo? Pode passar. Aí também material de projeto, né, dessa casa, o desenho bem esquemático, a gente vê somente a laje, né, porque era como uma maquete, não colocou telha, não tinha nada disso, né, porque era um protótipo, exposição, um stand, certo? Então, a gente vê a laje inclinada, que foi uma solução muito usada também no Brasil, isso vai ser muito adotado, inclusive eu usei aqui no projeto da minha casa, traz alguns problemas patológicos, mas eu joguei telha sobre a laje, como Delfim Amorim fazia, da Escola do Recife, mas mesmo assim traz problemas climáticos, porque o calor ainda bate muito próximo na laje, e tem que criar uma manta, né, de impermeabilização. Aqui a gente vê nos cortes a parte de mobiliário, com armários de cama, de escritórios, que a gente vai ver, pode passar. Olha o corte, todo layoutado, né, com a escrivania, área de estudo, sofá, e a materialidade, eu acho isso legal. O desenho é representado com os materiais, né? Então, vocês têm a pedra, o tijolinho, qual era o material construtivo? Vocês lembram o que eu disse? O Mies, por exemplo, ele projetava com os materiais, né? E o Breuer também. Então, vamos projetar com os materiais. Isso é interessante, certo? Em projeto 6, que vai ser a disciplina próxima com os alunos que eu leciono, uma das coisas que eu exijo no projeto é que já defina os materiais nos estudos preliminares, a paleta de materiais para poder partir para o projeto. Pode passar. E aí, a maquete física, né, da casa do MoMA, vocês estão vendo as paredes, né, que dividiam esses ambientes, eram mínimas possíveis, só mesmo na área íntima dos quartos, certo? Lá do mezanino, a sala toda integrada, e os planos bem definidos, e as paredes inclinadas para receber o teto de asa de borboleta, pode passar. A maquete com o detalhe do quarto de hóspede, ou do filho, da filha, com independência, né, de acesso, através dessa escadaria, tá? E Breuer gostava muito de trabalhar a pedra. A pedra está presente não só na base, mas em pisos. Ele usava essa pedra, essa laje bruta, tá certo? Irregular, em vários projetos. Na Casa Robson também ele usou, certo? E é como se ele tivesse um catálogo dos seus materiais, né? Esse mosaico que está no quarto também, esse losango, ele adotava bastante. E a madeira, né? Madeira, vidro, era bem constante dessa materialidade. Pode passar. Aí uma vista, né, da foto, da maquete, a casa elevada do solo, que é uma característica que eu falei, porque isso é bom, elevar do solo, valoriza a volumetria, impermeabiliza, evita problemas patológicos, e além de trazer uma boa ventilação, porque você levanta a casa, você dá mais visibilidade às coisas. Então, elevar, quanto mais vocês elevarem um radier, a base, 50, 60, até 1 metro, desde que você faça rampa, escadas, né, você protege mais a construção
durante anos, dessa umidade que tem o solo, e as raízes, enfim, há tudo. Então, isso traz uma série de vantagens a levar a casa do solo. Pode passar. E aí a gente vê cortes, detalhes, né? Pode passar. Até os móveis, as cadeiras ele desenhou, né? É realmente fantástico isso. E eu acho legal, viu, Geise? Pegar como estudo de caso para fazer um paralelo para o Bossoi. Estudando, tu vai ter que ter 3 estudos correlatos na tua pesquisa. Eu pegaria Breuer, por exemplo, entende? E expondo isso, esse cuidado que ele tinha com o projeto e a representação. Tudo desenhado à mão. À mão. Ele era muito detalhista. E ele executava a cadeira, a primeira cadeira. Ele executava. No filme sobre a Bauhaus, que eu falei para vocês, que tem, eu acho que é no Prime, passa ele lá na oficina fazendo, de madrugada ele ia para a oficina fazer, porque ele não tinha tempo durante o dia, o bicho ia trabalhar de madrugada, testar os protótipos dele, certo? E aí ele se tornou esse grande mestre que foi. Pode passar. Olha, que lindo. O sofá desenhado por ele, que até hoje é um clássico. Os móveis, o desnível da casa, né? O piso, isso é uma maquete do que era, né? Pode passar. E aí eu vou mostrar o nosso terceiro estudo de caso, certo? E último, que é a casa Peck, tá? Essa casa, depois da casa do MoMA, dessa que eu mostrei para vocês, que ficou em exposição durante um grande período, que todo mundo queria ter uma casa do Breuer. Todo mundo queria um projeto do Breuer. Então, o escritório dele começou a receber muitas encomendas. E a quantidade de casas que ele fez é incrível, como eu falei, e que está presente naquela... Algumas telas estão presentes nesse livro, nessa revista da Gustavo Dille que eu falei, certo? Mas na internet também vocês podem ter acesso a muito material, porque, como eu disse, ele é bem estudado. E essas casas, elas, felizmente, estão protegidas, são patrimônio norte-americanos da modernidade. O Docomomo, Estados Unidos, é bem organizado, é forte. E lá também ele é bem atuante, certo? E as leis americanas, diferentes das brasileiras, são seguidas, são rigorosas. Aqui, no Brasil, lei nada, é a mesma coisa. O dinheiro, se a pessoa tem, compra, paga e está livre do crime de destruir o patrimônio histórico. Lá não. Então, lá se você fizer um negócio desse, você tem que reconstruir na íntegra o que você fez. E eu acho bom. Você fez errado, depois vai reconstruir tudinho. Porque não pode, certo? Essa casa, gente, a Casa Peck, ele faz entre 1950 e 1951. Aí ele já estava completamente consolidado, já estava famoso, já tinha mostrado como ele trabalhava. Essa casa é de uma simplicidade, de uma limpeza, mas de uma riqueza projetual e construtiva impressionante, certo? Vocês vão ver, ela fica em Nova York, no estado de Nova York, já no norte, né, dos Estados Unidos. Não está na região de praia, de nada, está lá em cima, quase, porque o Nova York é muito próximo do Canadá, já é uma região mais fria, certo? Diferente de Los Angeles, que é na Califórnia, ou de Miami, que é no sul, que é mais ensolarado. Nova York não, ela é mais, um clima mais temperado. Ele tira partido também da forma simples, pura, e através de quase um retângulo, ele faz um recorte e complementa com um murinho de pedra, que é a cara dele, que a gente viu, trabalha com os poços de iluminação, que a gente viu em todas as casas, que ele faz essa clarabóia, certo? E implanta a casa solta no terreno. Trabalha levando a casa, mais uma vez, do nível do solo, por conta de todas aquelas características que eu já falei. Adota também o quê? A pedra.
né? A pedra é muito constante nele. Quando falo em pedra, não tem como eu não lembrar de Geraldino Duda, mais uma vez, em Campina Grande, porque Geraldino Duda também adora pedra, certo? Tem até que perguntar ao Geraldino Duda se ele via muito Breuer, porque é impressionante como Geraldino trabalhou pedras e diferentes texturas. Breuer, nesse projeto, que eu acho de uma elegância, e eu digo que ele é um projeto altamente silencioso, certo? Porque ele é de um classicismo, de um equilíbrio, de uma harmonia incrível. Olhem essa foto. Olha que foto significativa. O jogo de planos, né, da pedra. Plano tijolinho, plano platibanda, plano muro vazado com buzinotes. A arquitetura de Breuer era esse jogo de planos e materialidade. Era uma arquitetura onde tudo era encaixado, tudo era muito bem estudado, tudo muito limpo. E, gente, ele vai influenciar demais um grande mestre também paulista chamado Oswaldo Bratic, que nós vamos estudar na Escola Paulista. Pode passar. Olha só a inserção da casa no lugar. Entre árvores, né? Ela fica nesse grande vazio, onde a casa é implantada, arrodeada pela vegetação. Ela fica protegida por essas árvores, tá certo? Elevada do solo, e uma solução que eu acho assim fantástica, que eu gosto muito e que eu acho que a gente traz para a contemporaneidade, que o prolongamento da viga como elemento que compõe toda a fachada. Ele podia muito bem truncar essa viga aqui, né? E ficar um espaço vazio. Mas ele dá esse prolongamento à viga e ela funciona como um pórtico. E cria um hall, que é um pátio descoberto com jardim e com uma escultura, que é a chegada da casa. Trabalha com as peles moduladas em painéis corrediços de vidro, tá certo? Criando esses planos tectônicos de materialidade vidro, tijolinho branco e pedra. Pode passar. Olha que lindeza, né? Esse é o hall da casa PAC, o PEC, né? Casa PEC, certo? A chegada da casa. Gente, eu quero que vocês aprendam a projetar com esses arquitetos. Eu quero que vocês tenham influência dessa arquitetura. Porque esses arquitetos que a gente vê contemporâneo, todos que vocês veem na mídia, todos eles famosos, se inspiram nesses aqui. A gente vê Arthur Casas, a gente vê Isaí Weifeld, a gente vê Márcio Gauguin, e todos eles estudam esses aqui. E eu quero que vocês, quando quiserem projetar, vocês se influenciem direto na fonte, nos mestres, no Breuer, tá? Volta aquela imagem, por favor. Essa imagem, no hall de chegada, você tem a mureta de pedra, tem o caminho que leva à porta principal, onde ela é marcada com uma estrutura, com esse detalhe preto, para dizer aqui é a porta de entrada. De um lado e outro jardim, e ao meio uma escultura. A integração arte-arquitetura é sempre presente na modernidade. Pode passar. O pátio de serviço, onde ele joga também esculturas. Arte tem em todos os lugares. Todos os lugares. O piso com lajotas irregulares. O muro, aquele de serviço para o ar circular, ele faz um jogo de tijolo, né? E vazando, tipo um jogo de dominó, onde permite, nessa parede, a circulação de ar. Esses orifícios, esses buraquinhos, a gente costuma chamar de buzinotes, que foi um elemento muito usado também na modernidade.
ou redondos, ou quadrados, certo? E também, outra característica, ele pega o tijolo maciço e pinta de branco. Para quê? Para dar mais leveza ao volume. As janelas são em fita, são corrediças. Ah, mas não tinha janela em tudo, mas aí ele pintava de preto para dar o efeito da continuidade do plano, porque o importante é o quê? Criar planos, certo? Pode passar. Aí também um detalhe, também da parte posterior, outra obra de arte, a gente vendo um septo, se escreve assim, septo, que é uma parede, certo, divisória, que a gente chama septo. Ela pode ser uma empena grandona, pode ser uma parede pequena, mas esses septos, trabalhado com essa construção, né, de alvenaria, deixando espaços vazios para criar um jogo que permitisse a entrada de ar e luz aos ambientes externos, criando sombras. Outra solução também que eu acho que a gente deve prestar atenção é a platibanda com beiral, formando um caixilho que arremata toda a volumetria. Eu gosto muito dessa solução. Geralmente a gente usa no mínimo 80 centímetros, o ideal é 1 metro, para você criar um beiral de proteção à esquadria para não pegar as intempéries, sol e chuva, direto no material que vai prejudicar a vida útil dele, né? E também questão de infiltração de água, enfim. O caixilho é uma necessidade para as janelas de fita. Toda casa tem que ter ou beiral ou caixilho. E Breuer fazia isso de uma forma fantástica. Pode passar. Uma vista, né, de um daqueles muros que ele passa dividindo as casas, como ele sempre fazia, e esse muro ele faz de pedra bruta, e desde ele, a gente, quando olha, vê o pátio social, que é um parque de esculturas pequeno, e todo o plano, né, mostrando ao fundo a área social da casa. Pode passar. Aí um outro ângulo da casa, do lado posterior, né, da parte de serviço vista de longe, e olha como ele opta por o cobogózinho de tijolinho, de alvenaria, o plano. Então, ele trabalha com esses materiais, fazendo essa composição bem geométrica, bem cúbica. Pode passar. Essa foto eu acho super legal, né? E é clássica. A paisagem parece um papel de parede, mas é real, certo? E isso é muito legal. A janela, a altura da janela é uma altura de 50 centímetros de peitoril, certo? Onde a gente vê toda a paisagem do bosque, tá certo? Com essa emolduração da paisagem, né? Muito bonito. Os sofás na altura desse ângulo de visão. É legal porque muitas vezes a gente, quando está projetando, a gente não pensa no uso, né? A gente projeta uma janela, essa altura de janela, de peitoril. Eu não sei por que estipularam 90. Porque se a gente está sentado numa cadeira, a cadeira tem 50 centímetros de altura. Você para ver, tá certo? O seu ângulo de visão, você tem que estar alto, senão você vai cortar. Então, essa relação do uso do espaço com o exterior é fundamental. Pode passar. Esses enquadramentos da paisagem que ele procurava, a gente viu ângulos do exterior para dentro e agora está vindo do interior para fora. Da sala de jantar para a área, né, externa da casa, aquele hall de entrada que eu falei. As cadeiras todas desenhadas por ele. Pode passar. Super limpas. A área de estudo da casa, super clássica. Até hoje, as peças de Breuer são vendidas em todas as lojas de design. Na Stock da vida, você pode encontrar luminárias desenhadas pelo Breuer, como essas, cadeiras, né? São clássicas atemporais. Pode passar. E aí, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, certo? De uma forma bastante breve,
tá certo? Mas eu digo para vocês, se algum dos alunos, das alunas gostar de design, tá? Pesquisem mais o Breuer como designer, porque ele tem uma contribuição enorme nessa área, tá? Ele foi bom tanto na arquitetura quanto no design, tá certo? E ele tem vários livros publicados sobre o trabalho dele, e esse publicado com apoio do Vitra Design Museum, certo? É um apanhado da obra dele enquanto design, mas tem muitos sites bons de designs que vocês podem entrar e ver mais coisas do Breuer. Quem gosta dessa área, tá? Pode passar. E ele, assim, na Bauhaus, ele teve uma contribuição em todos os segmentos, né? Mas principalmente na parte de design de mobiliário, tá? Mas as luminárias, cafeteiras, tudo isso, o Breuer estava lá. Vocês lembram que a Bauhaus, ela tinha ateliês, ateliê de vitrais, ateliê de pintura mural, ateliê de design, tapeçaria, de arquitetura, tinham vários ateliês, certo? E os estudantes passavam, né, por esses ateliês e trocavam ideias, faziam coisas conjuntas. Vocês lembram que eu critiquei que as mulheres eram discriminadas e queriam participar da arquitetura ou de outras áreas e não deixavam. Queriam que as mulheres ficassem só nos vitrais e nos tapetes, porque dizia que mulher era mais para aquilo, tinha um machismo, certo? Mas Breuer, ele participa de forma muito ativa da Bauhaus, e o design da Bauhaus e Breuer se confunde. Pode passar. E aí eu vou mostrar algumas peças que ele criou, tá certo? Porque ele foi o precursor do mobiliário em aço, estrutura de aço e couro. E a cadeira Vassily Kandinsky, certo? Essa cadeira ele desenhou para o professor Vassily Kandinsky, que era da Bauhaus, pintor russo, né? Que é fantástico, eu adoro o Kandinsky. Ele era maravilhoso, pai do expressionismo abstrato. E o Breuer, ele fez o apartamento do Kandinsky, desenhou todo. E essa cadeira ele criou para o apartamento do pintor Kandinsky. E essa cadeira é um clássico até hoje, né, na parte de design de interiores, e a gente arquiteto, quando vai especificar uma cadeira, essa cadeira é vendida até hoje em lojas, como eu falei, de design. A estrutura é em aço cromado e essas peças são em couro. Ela tem preta, branca e bege. Pode passar. Eu, inclusive, na minha casa, eu tenho umas cadeiras com design do Marcel Breuer, em couro. Eu tenho essa, sendo com braço, que chama cadeira espoleto. Elas são vendidas em lojas chamada Projeto, e tem a loja Forma também, que tem em São Paulo, certo? Mas elas são, eu acho que na Toque Stock deve vender também, certo? É uma cadeira bastante limpa, tá certo? É também toda cromada, só que hoje elas estão sendo fabricadas com material que, de vez em quando, você tem que dar um banho de aço. Eu tive que fazer isso nas minhas, porque a maresia de Pernambuco estava pipocando a estrutura metálica. Mas são cadeiras clássicas, muito confortáveis, certo? E de uma durabilidade incrível. Essa espoleto é muito bonita e bastante prática. E elas são empilháveis. Pode passar. Essa outra cadeira Sesca, certo? Ela tem essas cadeiras, elas têm com braço e sem braço. E tem cadeiras e poltroninhas. Poltrona quando é mais larga, certo? Vocês podem encontrar as mesmas cadeiras do Breuer nessas tipologias que eu falei, com, sem braço e poltrona, que é mais confortável, mais larga. Tinha uma fábrica chamada Toné,
T-H-O-N-T. Essa fábrica, eu quero também que vocês saibam, nós arquitetos temos que saber que essas fábricas, elas são seculares. Essa fábrica Toné era austríaca e ela abriu filial no Brasil todo. Aqui no Brasil, ela tem uma ligação com a Gerdau, que era uma fábrica de móveis, não é de ferro, não, lá no Rio Grande do Sul. E repetia esse modelo, tinha o direito autoral de reproduzir. Então, essa cadeira, ele fez em madeira contorcida, certo? Essa madeira é contorcida, olha só, que é uma dificuldade, você contorcer a madeira, certo? Acompanhando o braço, também aço contorcido. O aço não, porque ele é moldado, né? Mas a madeira, pense. Agora, e os encostos e o assento em palhinha. E a Toné, que era essa empresa austríaca, ela fabricou muitos móveis do Breuer. Ela tipo, ficou sendo a produtora do design dele. Pode passar. Desculpa, pode passar. Essa cadeira é linda, né? É uma chaise longue, ou em francês chama chaise longue, mas em inglês é long chair, certo? Em português a gente não tem uma tradução, a gente fica usando chaise longue mesmo, e é um desenho também do Breuer, todo com laminado de madeira. Vejam a pesquisa do material que Breuer fazia nesse mobiliário, né? Desses materiais, para ele conseguir essa plasticidade, essa forma que ele queria. Ele ia para dentro, ele era um artesão. Ele botava a luva, ficava de madrugada testando, entende? Só depois que ele se transforma num grande arquiteto, né? E a maior parte dessas cadeiras, se vocês verem, elas foram desenhadas nos anos 30, quando ele era mais design, né, do que arquiteto, quando ele ainda estava na Alemanha e ainda tinha alguma ligação com a Bauhaus. Pode passar. Foi de uma fase inicial. Essa cadeira, o modelo 307, de 1933, essa cadeira. E olha como ela é contemporânea, né? É uma cadeira com assento estofado, mais confortável, mais fofinho, né? Que para sala de jantar, para essas coisas todas. Também bastante usada. Pode passar. Acho que está chegando ao fim. Ele fez a parte também de apoio, de carrinho de bar, para máquina de escrever, certo? Toda uma linha de escritório e chá, como essa, por exemplo, fabricada pela empresa austríaca Toné, 1930. Até hoje você encontra. Eu estou fazendo propaganda da Tokstok. Se você for na parte de Tokstok, de design lá, você encontra. Pode passar. Então, eu acho que é o último, né, minha gente? Bom, minha gente, então, é isso. Eu quis mostrar para vocês a importância de Marcel Breuer como um personagem que vem da Bauhaus, se implanta nos Estados Unidos, fugindo do Hitler, trabalha com Gropius um tempo, abre o seu próprio escritório, começa a projetar suas casas nos anos 40, tem uma oportunidade ímpar com a Casa do MoMA, certo? Que divulga para o mundo, e principalmente lá nos Estados Unidos, muitas encomendas. A partir daí, ele bomba como arquiteto, certo? Seu escritório começa a crescer, pega projetos maiores, como o que a gente viu da Unesco, do Whitney Mills, enfim, embaixadas, tá? Até falecer em 1981, mas deixando um legado, assim, incrível, né? E um profissional altamente simples, sem manias, tá? Ele não era como Mies era mais, né, meio arrogante, mais fechadão, mas Breuer não. Breuer era um sujeito do bem, como se diz, era uma pessoa do bem, certo? É muito acessível, muito humanitário,
E tudo que ele fazia com muito amor, com muita arte, né? Ele era um artista, um artesão, né? E arquiteto. E por isso, assim, que a gente, eu digo para vocês, estudarem mais o Breuer, pesquisarem mais ele, em todas as áreas que vocês quiserem. Na parte residencial, quem vai projetar casa, estude o Breuer. Quem vai fazer a parte de desenho de interior, estude Breuer, porque ele é realmente a grande referência nessa área, certo? Por hoje, a gente vai ficar por aqui, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Podem perguntar o que vocês quiserem. Alguém quer colocar alguma coisa? Os monitores? Geise? O que é que tu achou do Breuer, Geise? Achei muito linda as casas, fiquei assim, impressionada, realmente, com essa limpeza, com a questão, né, assim, de trazer esse exterior para dentro da casa, essa sensação de muita luz. É impressionante também que, como essa casa, mesmo sendo, essas casas, né, sendo produzidas há muito tempo atrás, elas são muito contemporâneas, né? São. Você jura que foi feita agora? E essa questão, assim, eu acho que um valor da modernidade, sabe, Geise, foi essa permanência dos critérios projetuais na contemporaneidade. Porque é impressionante como a gente vê hoje, nos dias atuais, como esse vocabulário é atual. É muito atual. E se você pega produções que estão na mídia, né, nos Instagrams, de arquitetura, de tudo. Aí você vai, nossa, sim, quem não estuda história da arquitetura não sabe. Ah, que lindo, não sei, adoro fulano. Mas não sabe que fulano está bebendo na fonte lá do Marcel Breuer, entende? Ou do Le Corbusier, ou do Mies. Então, nós arquitetos temos esse papel, né? Dizer, gente, isso é legal, mas vamos ser justos, vamos dar um mérito. Isso é evolução. O que muda hoje? Os materiais. Antes era madeira, era ferro, hoje é alumínio composto, é alumínio anodizado, hoje é um vidro temperado, que tem uma película climática, não sei o quê, que vai melhorar o conforto, que antigamente não tinha. A diferença é que quando eles fizeram essas casas, a indústria estava experimentando, tá entendendo? A acertar essas tecnologias. Tanto que não tinha manta, não tinha telha termoacústica, não tinha nada disso. Agora, esses materiais contemporâneos faz com que a gente possa ir lá e trazer essa influência, porque trazer influência boa, minha gente, é saudável. Não é copiar, não, é ter boas influências. Isso não é errado. Isso é correto. Né? Ivanilson, quer colocar alguma coisa? Eu acho que é muito isso que já estava falando, dessas casas ser muito atemporal, né? Porque você vê que eles trabalham com programa, com uma linguagem que você vê que pode atender a necessidade de qualquer época, né? Você vê uma casa daquela, ela pode ser construída para a família de hoje, por exemplo, e dar super certo. Então, apesar de eles estarem construindo num determinado período, né, eles têm essa linguagem universal da arquitetura, né, que consegue se adequar a qualquer circunstância. E o fato também de projetos serem muito flexíveis, né, então as plantas livres. Modulado, né, Ivanilson? Ele pode ser ampliado. Por exemplo, Exatamente. aquela casa do MoMA, se a gente pegar a planta dela e prolongar a parte íntima, o setor íntimo, fazer mais cômodos, aumentando a lâmina, você pode inserir um módulo na área social e ampliar a área social. Você partir daquilo ali para projetar, inclusive, Ivanilson, no doutorado, o Hélio Pignon fazer esse exercício com a gente. E que eu gosto de fazer com os alunos de projeto. É você pegar um estudo de caso e dizer, vamos dar uma contemporaneidade a isso,
vamos adaptar isso ao novo programa através desse embrião. Você pega a casa do MoMA e vai dizer, vamos adaptá-la para uma família de um casal e 2 filhos? Ampliar o programa de necessidade? É possível, porque ela é modulada, ela é zoneada, ela é racional, ela tem uma lógica projetual que dá para você brincar, né? E desenvolver em cima daquilo. Os alunos colocaram aqui, foi ótima aula aqui. Obrigada, Evandro. Ellen, muito boa mesmo, que genial, que bom que vocês gostaram, minha gente. Eu gosto de passar coisas para vocês que vocês possam usar no projeto, na prática. Eu acho que a teoria de arquitetura e do urbanismo, isso é importante, quando a gente pode trazer isso para a realidade, né? Não adianta a gente ficar divagando. De que forma isso eu posso trazer para o projeto, certo? A Luma colocou, é incrível como a vegetação realça as casas. É verdade, Luma. Eu acho que o respeito ao lugar, à vegetação, é importantíssimo. Agora, eu friso só uma coisa, que eu falo muito em Projeto 5. A gente tem que ter cuidado com a proximidade das árvores de grande porte das casas. Vocês vejam que, geralmente, essas casas que nós vimos, elas estavam meio que no campo, arrodeadas de árvore. Mas onde elas estão instaladas, não tem a árvore colada. Por quê? Porque a árvore, do jeito que a copa cresce, a raiz dela cresce. O raio da copa é o raio da raiz. E as raízes, elas buscam água para se alimentar. Então, a raiz sai buscando a tubulação hidrossanitária e acaba com toda a instalação da casa. E também abalando, assim, a estrutura. Então, a vegetação, ela deve ser usada, certo? Mas com cuidado. Ela com um distanciamento e com controle das raízes dessa árvore, dessa vegetação, para não chegar ao entorno da casa em si. Mas o verde, ele cria um microclima, ele cria uma ambiência, né, que é incrível. E também uma coisa assim que eu quero que vocês vejam, que é a integração das artes, né? A presença de obras de arte, de escultura, aquela casa PEC que vocês viram, meu Deus do céu. Aquela sala de estar, aquele hall de chegada dela, com aquela escultura, aquele jardim, é muito lindo. Lucas está dizendo, são casas que marcaram o chamado mid-century americano, muito retratadas nos filmes, verdade. Essas casas, inclusive, se vocês verem aquele filme Beleza Americana, esses filmes dos anos 60, que fala da cultura americana, tudo mais, elas estão muito presentes. E assim, quando a gente for estudar as casas de Neutra, que a gente vai ver na próxima aula, eu vou trazer uma reflexão sobre a importância das casas norte-americanas para o mundo, certo? Porque enquanto a Europa estava bombardeada, como eu falei, né, sucateada pela Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estava construindo, assim, uma gama de uma arquitetura maravilhosa que a gente vai ver nessas próximas aulas. E também o Brasil. Mas eu vou mais longe, viu, minha gente? O México também. A Venezuela, a Colômbia, os países da América do Sul, os países latinos, América do Sul e Central e América do Norte, que não passaram por guerra, tiveram uma produção muito profícua, muito grande, nessa época que a Europa estava sendo bombardeada. Foi aí quando a nossa arquitetura cresceu, porque a gente não estava naquele vucu-vucu lá. Então, a gente teve a oportunidade de fazer coisas muito boas, como vocês vão ver, tá certo? Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Acho que não, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Pergunta, Evandro. É que eu notei que muitas das casas, né, que a senhora apresentou para a gente, mostrou, o cenário, o palco, né, onde elas estão, é um campo, né, assim,
algumas delas, né? Sim, sim. E aí eu fiquei curioso para saber se isso foi um momento assim da época, né, em que aconteceu a arquitetura moderna e tal, de um espírito bucólico, Norte-americano. Norte-americano, né? Ou se era uma característica também, esse viés bucólico, da própria arquitetura moderna. Olha, Evandro, sabe o que acontece? O seguinte, a gente tem que voltar, toda vez que a gente pensa, estuda uma obra, a gente tem que voltar para a época que ela foi feita. Tu imagina, essas casas que a gente está estudando, 1930 a 1940, 1950, naquela época, naqueles anos, a ocupação do solo não era tão grande, certo? Como é agora. E principalmente na América do Norte. A América do Norte era um continente novo, eram terras novas, os Estados Unidos é um país enorme, né? Gigantesco, como o Brasil. As áreas para construir eram muito grandes, como ainda hoje em algumas regiões são, né? As propriedades eram diferentes das cidades europeias, por exemplo, porque as cidades europeias, que têm uma origem mais antiga, são seculares, elas têm ligação com a Idade Clássica, né? E passam pela Idade Média, ruas tortuosas. Os centros europeus, as cidades europeias são mais densas, são menores, as ruas são mais estreitas, os lotes são menores na Europa. Os países são menores. A França é do tamanho da Bahia. A Espanha é do tamanho da Bahia. Né? A Europa toda, o Brasil deve ser o tamanho da Europa. Então, a questão é a escala. Os Estados Unidos, o país é enorme, enorme. Então, cada estado americano é do tamanho de um país europeu. Então, vejam que quando o empresário comprava um lote, ele não comprava um lote de 20 por 40, ou na Europa, um lote de 15, 10 por 20 é enorme. Na Europa, você conseguir um terreninho na Europa, você não consegue mais. Só se for no povoado, numa zona rural. Mas numa cidade você não consegue mais. Agora, por isso é que o metro quadrado lá é muito caro. Agora, nos Estados Unidos, naqueles anos, quando terras novas, abrindo novas highways, aquelas autopistas, era a terra prometida. E quantos europeus não migraram para os Estados Unidos? Italianos, irlandeses, ingleses, querendo sucesso, querendo crescer, porque lá tinha terra demais, tinha tudo demais. Então, as propriedades eram grandes. Até hoje, certo? São, né? Hoje, no Brasil, isso, por exemplo, está mudando. Mas por que a gente está tendo a demolição das casas modernas brasileiras? Porque essas casas ocupavam grandes lotes. Quando você vê as casas da Prata, casas do Recife aqui, como a Miguel Vita, um terreno de esquina de 40 por 40, olha isso, o preço disso no solo, né? Então, antigamente, na modernidade, essas terras eram mais fáceis, eram mais acessíveis e estavam muito disponíveis, diferente da Europa. Por isso, entende, Evandro? Essa facilidade da terra, que hoje mudou, né? Hoje mudou. Lá nos Estados Unidos, quando a gente vai pelo satélite, e vocês vão fazer isso ao estudar as casas que a gente passou para vocês vão tentar entrar no site norte-americano, aerofoto no espaço. Cuidado que vocês estão sendo monitorados pela NASA. Então, vocês vão ver como estão dispostas aquelas casas ainda hoje. Aqui no Brasil, né, se a gente for atrás das casas que existiam, as casas hoje têm prédios. Tudo prédio. É uma tristeza. Mas é isso a reflexão que a gente faz. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não? Pois então é isso, minha gente.